Essa caixa de gordura, ela é um dispositivo de inspeção, que nem a caixa de inspeção, mas ela serve para os ramais que vão possuir gordura. Então, tudo que vem do banheiro, como bidê, lavatório, banheira, chuveiro, o ralo do chuveiro, tudo isso que vem, a gente precisa depositar na caixa de inspeção. E sempre que vem algo da cozinha, a gente precisa colocar numa caixa de gordura antes, para depois colocar na caixa de inspeção. E aí, como ela vai funcionar, né? Ela vai reter aqui todas as gorduras, óleos, que vão estar contidos no esgoto. E essas camadas que vão ser formadas aqui, elas vão ser retiradas depois na limpeza da caixa de gordura. E aí vai ter esse filtro aqui para passar o esgoto, certo? Ela também deve ser instalada em locais de fácil acesso, como a caixa de inspeção, e com boa ventilação. O coletor predial, ele vai ser basicamente o último trecho de tubulação entre a última caixa de inspeção e o coletor público, quando há sistema de coleta de esgoto na rua. Mas não necessariamente é sempre uma caixa de inspeção. Pode ser entre um subcoletor e o coletor público, pode ser entre o ramal de esgoto ou de descarga e o coletor público. Aí vai depender das particularidades do projeto. Aqui nesse exemplo, essa edificação está localizada em um local que tem um sistema de coleta de esgoto. Mas quando não, a edificação vai precisar do seu próprio sistema de coleta de tratamento. E aí, tem algumas formas de a gente lidar com a destinação final do esgoto, quando não tem essa rede de coleta. E aí, a gente vai precisar fazer um tratamento com a rede privada. E basicamente, o tipo de solo do terreno que vai dizer qual desses sistemas a gente vai usar. Sempre a gente usa uma fossa séptica com um sumidouro ou uma fossa séptica com uma vala de infiltração. A fossa, o que é a fossa, né? Ela é uma unidade que vai separar a matéria orgânica sólida. Então, basicamente, vai separar o sólido leve do sólido pesado. E aí, os sólidos leves vão passar para o filtro anaeróbico, fazer outra filtração e depois passar para o sumidouro. As fossas, elas podem ser tanto pré-moldadas quanto construídas no local. E uma coisa que é importante é a gente não fazer contato nenhum com nenhum tipo de água pluvial aqui com essa fossa. Mesmo sendo água de limpeza de caixa d'água ou uma água que escoa da sua piscina, é muito importante que ela não faça nenhum tipo de contato com essa fossa. E o sumidouro, ele vai ser um tanque nesse tipo de sistema instalado do lado da fossa, em que vai ocorrer a etapa final do processo de tratamento do esgoto, né? E aí, a partir dele, o líquido pode ser devolvido ao meio ambiente. Esse outro sistema, que utiliza uma vala de infiltração ao invés do sumidouro, a diferença basicamente porque quando a gente utiliza uma vala, geralmente em regiões onde tem um lençol freático mais elevado ou em regiões perto de rio, perto de praia. Então, vai depender aí da localização do seu terreno e do tipo de solo que ela vai ter. Gente, no geral, é basicamente isso. E aí eu vou estar mostrando para vocês agora como que a gente vê tudo isso no projeto mesmo. Mostrando aqui o projeto de esgoto para vocês, a primeira coisa que eu queria falar é sobre essa nova aba aqui, que não é uma aba que tem em toda, quando você baixa a versão original do seu AutoCAD, né? Ela é uma extensão do CAD que chama o Tigre CAD. E é com ela que a gente vai desenhar todas essas tubulaçõezinhas aqui. A gente coloca todas essas pecinhas para que fique um detalhamento bem mais preciso do que se a gente fizesse só com as linhas. E aí, a primeira coisa que eu falei
sobre, quando eu falei de projeto de esgoto, é sobre a compatibilização do projeto de esgoto com o projeto de água fria. Então, como vocês podem observar, essa é a mesma casa, certo? Que eu trabalhei o projeto de água fria com vocês. E um principal ponto que a gente tem que atentar, assim, logo de primeira, é a posição da fossa e do sumidouro quando ela for necessária. Quando na rua que o lote estiver, não tiver aquele sistema de coleta de esgoto. Então, o que a gente tem que se atentar? Tem que ver onde é o melhor lugar para essa fossa ficar. Nesse caso aqui, o melhor lugar que ela poderia ficar seria aqui, porque é um terreno, vai ter grama e é um local aberto. Só que um dos pedidos da cliente, e na nossa reunião, foi que ela deixasse esse espaço livre aqui, porque ela ainda ia construir em cima. Então, a gente optou colocar a fossa desse lado esquerdo, por causa das necessidades do cliente. E aí, se ela precisar acessar de alguma forma isso aqui, ela vai precisar quebrar esse piso, mas ainda assim é mais vantajoso a gente só ter um piso do que ter uma construção toda aqui. Então, por onde a gente começa? Vou começar mostrando aqui para vocês essas principais peças. E antes que vocês perguntem, essas tubulações de amarelo são todas de esgoto e essas de azul são todas de água fria. Essa é o esquema geral do térreo e o esquema geral da coberta. Vou começar aqui pela cozinha, como vocês podem ver. A gente vai ter o ramal de descarga da pia. Aqui o caminho até uma caixa de gordura. E aí ele vai seguir e se encontrar nessa caixa de inspeção aqui. Lembra que eu falei que a caixa de inspeção ela está sempre em locais em que a tubulação ela vai mudar o seu caminho, mudar a sua rota. Ela dá continuidade e aí a gente vai ter aquele sistema aqui, área de serviço banheiro, que a gente coloca todos os ramais de descarga. Ó. Aqui o lavatório se encontra com a caixa sifonada. Aqui o ralo se encontra na caixa sifonada. E aí, nesse caso, esse ralo poderia ser um ralo seco ou um ralo sifonado, já que ele está ligado diretamente à caixa sifonada. E aí, o resto da tubulação, aqui o caminho para o tubo de ventilação, ramal de descarga aqui e tudo mais. Certo? Todo se encontra também na caixa de inspeção e ela faz seu caminho até a fossa. Outra caixa de inspeção tem aquele critério que a gente falou da distância mínima entre duas caixas, né? A distância máxima. E aqui a fossa séptica com a última caixa de inspeção e o sumidouro. Então, é basicamente isso. A gente ainda precisa dar uma detalhada para facilitar melhor o entendimento desse sistema todo. Então, seria mais ou menos o isométrico da água fria, sabe? É um esquema para a gente detalhar todas as tubulações, que senão esse primeiro desenho aqui, ele ia ficar muito poluído. Aqui, ó, não tem literalmente todas as tubulações. E aqui a gente detalha melhor as peças menores, certo? Aqui da planta da fossa séptica, para entender tudo com cotas. Aí a gente também faz o corte dela, porque a gente vai fazer o dimensionamento, né? Então, a gente precisa saber as dimensões dela e precisa constar isso no projeto. Sumidouro, corte do sumidouro e aqui o restante dos detalhes. Coluna de ventilação aqui, tudo mais. Ó, aqui aquela passagenzinha que ela precisa ter depois do telhado, né?